Bom, esse é o vídeo depois do Tony, né? Eu fiz uns ajustes no my.ini e tentei resolver aquele problema de perca de conexão que estava dando. Bom, como eu vi que a perca de conexão estava acontecendo exatamente após 30 segundos, percebi que era algum erro de parâmetro, né? Que o MySQL estava caindo. Então, pesquisando um pouquinho, eu vi que, tipo, após 30 segundos, por padrão, se o cliente não dá mais resposta, ele cai, ele perde a conexão. Então, porque ele acha que o cliente caiu alguma coisa e ele desiste, ele perde a conexão. Ele cai de propósito. Então, o read e o write serve para isso. São parâmetros que estavam configurados como 30. Então, após 30 segundos, eles caíam. O que não ajuda, né? Porque se a gente vai colocar um CSV muito grande, a gente tem que esperar mais que 30 segundos. Então, eu coloquei em 600 segundos cada um. E o max log packet, que também pode dar problema, porque se um arquivo, como o arquivo ele manda os dados em pacotes, né? Se um pacote passar de, por exemplo, 500 MB, 600 MB, pode dar problema e a conexão cai. Então, o máximo que ele aceitava era 104 MB, né? Eu dividi isso, coloquei em 1 GB para não ter problema de erro. Então, o buffer put size também, que era o cache do MySQL, eu tirei de 128 MB e coloquei 3 GB, né? Porque 128 MB praticamente não dá para trabalhar com nada, né? E demoraria muito, eu acho que demorou uns 20 segundos para importar aquele mesmo arquivo, se não tivesse dado problema. Então eu coloquei 1 GB, quer dizer, eu coloquei 3 GB para ele, porque meu computador, o máximo que foi recomendado é isso, para 8 GB de RAM. Então, e eu diminui o número de instâncias, porque cada instância estava trabalhando com sobrecarga, ou seja, de 128 MB, com 8 instâncias dava 16 MB para cada. Então, essas instâncias não estavam conseguindo trabalhar com eficiência, né? Então, eu diminui o número de instâncias e dei mais memória para cada uma delas. Tipo, são 3 instâncias que trabalham com 3 GB, ou seja, cada instância tem 1 GB. E ela trabalha de forma tipo, mais eficiente. Não seria porque tem mais instâncias que necessariamente se aumenta o desempenho, né? Então, o que eu fiz também? Coloquei o flush como no modo 2. Esse parâmetro se refere a quando que ele vai fazer o flush no disco, né? Então, ao invés de commit, eu coloquei a cada 1 segundo, que é o modo aqui. Esse não é um método tão seguro assim, mas para desempenho, como o nosso foco aqui é desempenho, eu coloquei desse jeito. Bom, e o redolog que armazena dados temporários, né? Porque se quando ele está inserindo no disco, quando ele perder algum dado, ele pode recuperar no Degolog, no Redolog. Então, ele estava como 64 MB, né? Então ele estava fazendo muita limpeza. Esse aqui se refere a quanto ele vai limpar o Redolog. Eu coloquei como 512 MB. Então a cada 512 MB os dados temporários vão ser limpos. Isso tira o trabalho de ter que ficar limpando toda hora, né? E a tabela temporária que eu configurei como... Aumentei o tamanho dela. 256 megas. Eu não acho que não importe a gente usar ela, mas geralmente a gente usa em consultas com junções de tabelas, a gente coloca tabelas temporárias, né? Então aumentei o tamanho dela. Bom, a gente vai fazer o teste aqui, né? Eu vou criar a tabela participantes. Primeiro eu vou ver se eu tô usar o código aqui. Criar a tabela participantes. E eu vou inserir o CSV nessa tabela. Agora eu acho que ele vai demorar o tempo certo, né? Que é mais de 30 segundos. Eu precisei fazer configurar por aqui também, em preferências. SQL Editor, eu acho. E essa seção aqui. Connection Read Timeout. Estava em 600 agora, porque estava em 30 antigamente, estava nesse problema. E o Keep Alive também estava em 600. E o intervalo. Então, isso aqui estava dando... É muita variável para configurar, então... Tanto no my.ini quanto no SQL ele tem esse problema de... Você tem que configurar muito para ele aceitar mais de 30 segundos. Mas, pelo visto que deu certo, eu vou mostrar o dashboard. A gente vê que ele está usando o buffer pool com 95% de eficiência. Porém, ele está usando a
21 megas de escrita, né? E ele tá usando 85% dos 3 gigas que eu reservei para ele. Então, eu vou pausar aqui e vou esperar um tempo para voltar. Bom, voltando aqui, a gente viu que deu exatamente 92 segundos. E o processo foi um sucesso, né? Então, antes, como tava dando erro e eu não podia testar, mas agora eu consigo porque eu alterei as configurações e ele deu 92 segundos. O processo de escrita ele estava por volta de 20 megas, então ele estava bem mais rápido. E de leitura não usou porque, né, é mais escrita no disco que vai usar. Então, aqui, no 80%, 89% usou bastante até, se for parar pra ver. Eu tinha que até deixar mais RAM. Mas em outros testes que eu fiz, ele estava usando só 20%, 50%. Então meio que varia muito o uso dele. Mas aqui deu 92 segundos no teste anterior. Eu acho que tinha dado uns 5 minutos se eu fosse testar, né? 5 minutos só para preencher os dados lá. E aqui, configurando, a gente teve um desempenho bem melhor. Então esse é o vídeo depois do tuning. Houve um desempenho muito melhor aqui, que foi de uns 10, 15 minutos para 90 segundos. E deu para ver que deu para melhorar muita coisa aqui que a gente não vê no SQL em si. A gente tem que ver no my.ini para ver essas coisas. Então, é isso.